Se é para dizer adeus, para não te ver jamais, eu que dos filhos teus fui te querer demais. No verso que hoje chora, para me fazer capaz da dor que me devora. Quero dizer-te mais, que além de adeus agora, eu te prometo em paz levar comigo afora o amor demais. A efervescência política naquela época era muito grande, tinha muito comício, muita passeata, né? E eu fui entrando nisso tudo, né? Nesse meio tempo, Marighella também trabalhava com a gente se conheceu, etc e tal, acabamos virando marido e mulher, né? Até que depois fechou o Partido Comunista, foi novamente cassado, a gente passou para a primeira clandestinidade e depois fomos vivendo a vida assim, legal, clandestina, legal, clandestina. Foi mais ou menos assim que a gente viveu, né? Até que veio a ditadura militar. Quando a ditadura se instalou mesmo, você não tinha liberdade para nada. Você não podia reunir, você não podia ter sede, era tudo clandestino. Então muitas pessoas não aguentaram, abandonaram a luta, outras pessoas saíram do Brasil, né? E no meu caso, eu só saí do Brasil depois que o Marighella foi assassinado, porque eu não podia mais ficar aqui. E é uma coisa interessante, que isso pouca gente sabe, eu sou da primeira lista das mulheres que perderam os direitos políticos no Brasil. Então, ou você ficava escondida, clandestina, tentando ver como organizar a resistência, ou você saía do Brasil, né? Que foi o que aconteceu com muita gente. Claro que os comunistas, a gente tinha um grupo que se mantinha em contato, né? Disseram que a melhor coisa era ir para outro país. Que país seria esse? Aí, só podia ser Cuba. Eles me tiraram daqui, um grupo de companheiros, né? Eu acabei viajando pela Argentina, saí daqui, tudo isso com a ajuda de pessoas que me botaram no carro, me levaram, né? Até chegar na Argentina. Na Argentina tinha um grupo de companheiros e companheiras que me deram todo o apoio, até que me botaram no avião e eu fui embora. Fui para Roma e de Roma para Cuba. E aí em Cuba, quando cheguei, eles me receberam com todo carinho, me trataram que eu estava doente, né? E depois comecei a trabalhar lá. Fiquei lá até que veio a anistia. Quando eu entrei em Cuba, eles mudaram meu nome. Eu não era Clara, era Cláudia, Arthur, Gonçalves, não sei o que, aquelas coisas. Eu tinha muito pouca roupa. Nunca tive muita coisa, né? Eu morava num apartamento pequeno, porque Cuba deu o apartamento para morar, dava um ticket para você comprar alimentos, tudo, né? Todo mundo tinha direito a tudo. Você ficava doente, você podia ir para o hospital, que foi o meu caso. Era tudo vida normal. Quando veio a anistia, quando a anistia foi conquistada, todas as pessoas que estavam exiladas em diferentes países do mundo começaram a tratar os papéis para poder voltar. Poucos resolveram ficar no exterior, a maioria queria voltar. Para onde é que eu ia? Aí os cubanos disseram, você vai ter que ir para o Panamá, porque o Brasil tem relações com o Panamá e Cuba também, né? Cheguei lá,
Eu disse, olha, eu sou a Clara Scharf, etc e tal. O cara falou, ah, mas a gente não pode lhe dar o passaporte. Eu disse, por que não pode? Ué, a anistia já foi concedida, mas aqui a senhora não tem documento nenhum aqui. Não me lembro quantas vezes eu fui lá, mas eu sei que na última vez eu disse, olha, eu vou dar mais tantos dias. Se vocês não me derem o passaporte para eu embarcar, eu vou chamar a imprensa internacional, hein? Toda. E eles viram que eu estava decidida mesmo. Passaram-se 2 ou 3 dias, não me lembro quanto, eles me deram. Eram atestados, assim, a cidadã, quer dizer, Clara Scharf, está autorizada a desembarcar no Brasil. Foi isso aí, eu vim com esse papel. Assim, aí eu falei com a minha irmã pelo telefone, disse que eu já estava vindo. Ela avisou o Idibal e o Idibal foi para o aeroporto. O Idibal Piveta, que é o advogado. Aí eu entrei na fila. Quando chegou na minha vez, cadê o passaporte? Eu disse, não tenho. Como que a senhora não tem? Como é que a senhora embarcou? A senhora pergunte ao governo brasileiro, que não me deu o documento. Então, peraí, na hora que eles estavam dizendo o que eles iam fazer comigo, o Idibal, que era o advogado, ele está olhando tudo, ele fez a volta e disse, não bote o dedo nessa mulher, viu? Ela é anistiada. Portanto, ela está livre. Me tirou da fila. Ficou todo mundo olhando, mas me tirou da fila e aí fui lá para fora, e aí abraço com a família, aquela coisa toda, até que eu fui sair, fiquei legal. Aí eu virei a minha vida, né? O general era um militar perfeito. Ele cumpria ordens, ele foi professor da Escola Superior de Guerra. E quando houve a quartelada, eu senti muito, porque eu sei quanto o general amava a instituição. Eu li ali, de uma certa forma, ele era muito respeitado, então pouparam um pouco. Ele foi cassado e ele tinha amigos também que foram cassados, porque eram independentes e tinham a cabeça livre. E eles queriam um Brasil novo. Prenderam ele no Forte de Copacabana. E eu tive muito orgulho dele, por ele não ter feito parte desse bando que destruíram o país quase, né? No dia seguinte que o general foi cassado, apareceu um homem aí que eu não sabia quem era, com um pacote. Eu não sei nem o nome desse homem, ele não me deu o nome e eu não perguntei também. Ele me deu o pacote e disse, não abra agora. A senhora vai abrir com calma no seu quarto, em lugar que não tenha ninguém observando. A senhora vai precisar muito disso. Veja, guarde. Tinha 100 mil reais naquele tempo. Você comprava uma casa. Que ele falou, a senhora ajude, porque eu sei que a senhora é uma mulher correta. E com aquilo, ajudei muita gente, dei fuga para muita gente. Na Operação Bandeirantes, eu fui chamada para um depoimento. Eu passei provas muito difíceis. E eu percebi que eu tinha força moral. E outra coisa que eu descobri, que eu acho que eles não tinham ordem de bater em mim. A Dilma, eu gostei, eu fui presa política com a Dilma. A Dilma é uma pessoa muito boa, muito honesta, muito séria. A Regina Sodré van der Weide, ela me ajudava porque ela tinha ligação com imprensa, com rádio. E os militares lá, que não tinham feito o golpe, também eram muito amigos de meu marido. Então começou o núcleo lá.
todo mundo estava farto da quartelada, todo mundo cheio. A gente formou um grupo imenso da anistia e eu ia para a rua, viu? Eu ia junto, na frente, eu não tinha medo. Eu dava tudo que eu tinha, eu dava, passava para frente, porque quem mobilizou, porque não se faz nada sem dinheiro, quem se mobilizou, quem tocou a luta da anistia fui eu. Na Bahia eu tive gente da esquerda, comunistas, que trabalharam comigo ombro a ombro. E o bispo, e a gente, então, eu dizia assim, olha, nós precisamos salvar o Brasil. O mundo, a gente não pode dividir por comunista, não comunista. As pessoas têm direito de escolher seu caminho. E eu espantava muita gente, porque diziam, era uma burguesona. E eu dizia, feliz e realizada. Tudo começou em 64, mas em 84, 20 anos depois, a minha casa ainda foi invadida pela polícia. Então foram 20 anos, de fato, de repressão. Eu nunca fui torturada fisicamente, mas fui torturada psicologicamente, em vários momentos da minha vida. Em 74 nasceu minha primeira filha, que eu dei o nome de Helenira, em homenagem a Helenira Rezende. E com 2 meses que ela estava, eu resolvi visitar clandestinamente minha família. E nessa minha saída, minha casa foi invadida pela Polícia Federal e meu ex-marido e um companheiro que morava com a gente foram presos, barbaramente torturados. Eles mataram o cachorro que a gente tinha e ficaram 1 semana na minha casa esperando o meu retorno. Eu fui avisada e não voltei, entrei na clandestinidade. Fiquei 1 ano fora, né? Quando eu resolvi voltar para Salvador, logo que eu voltei, minha filha veio a falecer. E para mim foi uma situação muito difícil, porque meu marido estava preso ainda e nunca mais viu a filha. Meu ex-companheiro saiu da prisão, nós ficamos vivendo em Salvador. E aí depois disso, quando minha filha tinha minha outra filha Lia, que é a mãe dessa minha neta, com 2 meses que ela estava, novamente o pai foi preso. Então foi uma situação muito difícil, porque o primeiro ano da vida dela foi eu levando ela para visitar o pai na prisão, né? O primeiro aninho dela foi comemorado na prisão. E tem uma foto dela muito simbólica, que é uma foto dela atrás das grades, escrito no chão Anistia, que foi utilizado pelos presos políticos na Bahia como cartão de Natal e como um instrumento de campanha da anistia. Em 82, eu fui presa novamente em Salvador, quando do lançamento da cartilha sobre a guerrilha do Araguaia. Nós ficamos presos 22 dias e eu era a única mulher, fiquei isolada dos outros, ficamos 10 dias incomunicáveis. E depois, como tínhamos nível universitário, fomos transferidos para o quartel da Polícia Militar, no Barbalho, no bairro do Barbalho, em Salvador. E minhas filhas já eram pequenas e meu companheiro ficou sem saber o que fazer. Primeiro disse que eu estava viajando, porque de fato eu viajava pelo trabalho.
Mas aí, como estava demorando, ele terminou levando elas para me visitar. Tanto que depois disso, quando a gente encontrava um policial nas ruas, ela apertava a mão da gente e perguntava: esse é do bem ou é do mal? Porque sabia que tinham sido eles que me prendeu especificamente. Em 1964, eu começava, né, na faculdade, na PUC, o curso Civil e Social. E justamente quando eu, caloura, de cabelo pintado, nós estávamos começando as aulas, veio o golpe militar. Nós recebemos uma mensagem clandestina para vir a Belo Horizonte para uma reunião de AP. Vim para essa reunião com 7 meses de gravidez, em fevereiro de 69, né, 2 meses depois do AI-5. Na reunião entrei em trabalho de parto. E aí então eu tive, para espanto meu, gêmeas prematuras. Mas eram muito frágeis, uma delas só durou 15 dias na incubadora, a outra, Juliana, muito pequena, frágil, com saúde muito fraca. E no dia 17 de junho, eles tinham já acumulado dados, feito uma campana, e pegaram centenas de pessoas, de ação popular e do movimento de igreja que atuava junto conosco. E foi aquela história que todo mundo conhece, né? A gente só era tirado da solitária, fiquei 3 meses na solitária, nós só éramos tiradas para ser interrogadas sob tortura. Quando eles descobriram que eu não falava o que eles queriam, nem com a tortura física, nem com a tortura sexual, eles decidiram usar a minha filha. Sabiam que eu tinha uma filha de 4 meses, me avisaram que iam pegá-la, que estavam revistando a casa de todas as minhas colegas da faculdade, que ela estava escondida na casa de uma colega da faculdade, e que iam pegá-la e ficavam, então, noites inteiras sem me encostar a mão, só me descrevendo as torturas que iriam fazer na minha menina de 4 meses, na Juliana, na minha frente. Foi terrível. Se eu não enlouqueci naquele dia, eu não vou enlouquecer nunca mais. Mas depois eu descobri que era blefe, eles não tinham conseguido achar minha filha, porque mais tarde eu soube, a minha colega, quando viu que eu tinha caído, que eu tinha sumido, pegou a Juliana, levou para o Rio e entregou para minha irmã, a Gilda, que era casada com o Enfio. E os dois, então, esconderam, protegeram e criaram minha filha até que eu saísse da prisão. Quando eu me formei na PUC, em 78, eu fui recrutada, era assim que se chamava na época, pelo Partido Comunista do Brasil. Eu ingressei no Partido Comunista do Brasil em 78, no meu último ano de faculdade. Ao ingressar no Partido Comunista, eu conheci a primeira célula da PUC, estudantil, que atuava comigo, mas eu não sabia que eles eram do Partido Comunista, porque a atuação do Partido Comunista era clandestina. A minha casa, nós guardávamos material para distribuir, material do partido para distribuir para os diferentes pontos em São Paulo, de diferentes células do partido.
Nessa época, então, simulando um assalto, entraram na minha casa e, claro, tomaram conhecimento desse material que ia ser distribuído. Depois disso, nós começamos a ser seguidos. Eu, meu ex-marido, e começamos a ser seguidos e, em seguida, estavam precisando de um casal que fosse para a Albânia para trabalhar na Rádio Tirana. Esse casal deveria ir substituir um outro casal que já tinha cumprido a tarefa por um tempo e que precisava voltar para o Brasil. Então, como a gente começou a passar por essa situação, né? E porque nós tínhamos uma característica que era importante, éramos um casal jovem, né? Ambos formados em universidade. Então, esse era e de confiança do partido naquele período. Então, nós fomos chamados a cumprir essa tarefa. Eu fui para a Albânia, despedi da minha família, não podia contar para a minha família onde eu ia, porque, obviamente, que naquele período o Brasil não tinha relações internacionais com a Albânia. Eu chegando, fui por Roma, né, para a Albânia, com a minha filha, com 1 ano e 8 meses, despedi da minha família, não pude contar a verdade, eles não sabiam que eu ia para a Albânia. Eu fiquei 3 anos e meio lá, não consegui nem me despedir do meu pai, porque enquanto eu estava na Albânia, meu pai faleceu. A Rádio Tirana, ela cumpria um papel. O partido era clandestino e os seus maiores líderes estavam fora do Brasil. Então, a Rádio Tirana, além de fazer a propaganda do socialismo na Albânia, fazer análise internacional e análise nacional, né, das tarefas do socialismo na Albânia, ainda transmitia para o Brasil, numa época de muita censura, notícias do próprio Brasil, que saíam lá fora, mas que no Brasil não eram divulgadas. Além disso, a Rádio Tirana, ela transmitia orientação política dos dirigentes que estavam fora do Brasil. Então, ajudava, não é, as organizações progressistas a se manterem atualizadas e com orientação política. Né, orientação política. Então, esse era o papel da Rádio Tirana. Amado meu.